uma nova criatura, o coração habitado por Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo do 14 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pondo em nós a palavra da reconciliação. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Um relato lindo e maravilhoso do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Porque o amor de Cristo nos constrange, sendo nós pecadores, ele morreu no meu e no seu lugar, para nos fazer uma nova criatura, um ser habitável em Cristo. Agora, para nós compreendermos esta mensagem, precisamos então entender o início de todas as coisas. Deus nos fez criaturas sua com perfeição. Ali no jardim do Éden, o Senhor nos criou, o Senhor modelou o nosso corpo com suas próprias mãos, soprou em nossas narinas o fôlego de vida, então nós nos tornamos almas viventes. Só que nós ainda não tínhamos o direito à vida eterna, não éramos completamente divinos, mas estávamos em processo de construção, quando então o homem cai em pecado, desobedece a Deus, e Deus, em vez de eliminar o homem, dá um ponto final, ele nos dá uma segunda chance, enviando o homem para a terra, para uma segunda chance de peregrinação terrena, para que aqui nessa terra encontramos a Jesus Cristo, que é o seu Filho, e através de Jesus Cristo sermos reconciliados com Ele, o Deus Pai, e assim voltarmos para o lugar da onde nós éramos, do jardim de Deus, da presença de Deus, e lá voltarmos a ser feitos novamente para sermos completados, a sermos divinos, quando nós iremos ter direito à árvore da vida, como está escrito no livro do Apocalipse: aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu lhe darei de comer da árvore da vida. Apocalipse capítulo 2. Agora, nós estamos em processo de reconciliação. Nesse caminho, Jesus Cristo veio ao mundo, morreu no meu e no teu lugar, perdoou o meu e os seus pecados. Assim eu e você temos livre acesso diante de Deus, e Ele nos faz uma nova criatura, porque quando Deus nos fez, nós fomos corrompidos. Por exemplo, a palavra do Senhor diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Assim Deus nos criou. Mas quando Deus fala de imagem e semelhança, Ele não está falando especificamente em relação à aparência física, 2 olhos, 2 orelhas,
um nariz, uma boca. Ele está falando que nós somos a sua imagem em caráter, em ação. Então, se Deus ele é em si mesmo amor, o homem deveria ser dentro de si um homem nutrido por amor. A matéria-prima do homem seria então o amor. A composição do homem seria amor, porque a composição de Deus é amor. Então Deus ele é amor. Então o homem deveria ser amor. Mas por que o homem assassina? Por que o homem mente? Por que o homem defrauda? Porque nós fomos corrompidos. A nossa imagem foi corrompida. Nós não somos semelhantes no caráter de Deus, porque a nossa santidade ela foi corrompida pela desobediência. Por isso se arraigou em nossos corações muitas obras más, como a mentira, a defraudação, o adultério, o roubo, a calúnia, a aceitação de propinas e tantos outros males que vêm contra nós mesmos. Porque eu aprendi uma coisa: o pecado, um dia nós perguntamos na escola bíblica dominical, o que é o pecado? A maioria respondeu, é tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas eu tenho uma nova versão para pecado. Estudando a Bíblia e observando tudo o que Deus fala em relação ao pecado, eu cheguei a uma conclusão: pecado não é aquilo que desagrada a Deus. Pecado é tudo aquilo que faz mal a nós mesmos. Como Deus nos ama muito, aquilo que eu faço para causar mal a mim mesmo, Ele tem isso como uma transgressão, porque Ele me ama muito. Então pecado é tudo aquilo que eu faço que causa mal a mim mesmo. Por exemplo, a Bíblia diz que aqueles que andam em bebedice é uma forma de pecado. O que eu vou atingir a Deus quando eu estou em bebedices, em farra? Nada. Agora, o que vai causar de mal a mim? Muitas coisas. Estarei sujeito à zombaria, perderei o meu senso, ficarei à mercê do efeito do álcool, irei fazer muitas coisas que não deveria fazer. Então, esse mal é causado para mim mesmo. Então, quando Deus fala que a questão da bebedice, das farras é pecado, não é porque você vai atingir Ele, Deus, mas é porque você vai causar um mal para você. Por exemplo, o adultério. No caso do adultério, quando há um caso de adultério, o que acontece com Deus? Nada. Não atingimos Deus em nada. Agora, o que acontece com a vítima do adultério e aquele que cometeu o adultério? Há uma divisão, há uma separação, a família fica fragilizada, os filhos são atingidos com isso. Todo um projeto de vida e de família é destruído. A Bíblia diz que quando Davi caiu em adultério, ele pecou com Betseba, houve uma condenação. Davi se arrependeu, Deus o perdoou, mas a consequência dos seus atos veio posteriormente na vida dos seus filhos. Então a família foi atingida pelo ato de Davi. Então o pecado é tudo aquilo que faz mal a mim. Quem foi atingido foi a família de Davi. O seu filho rebelou contra ele. O outro cometeu incesto com sua irmã. Um tentou assassinar o outro e outro assassinou seu próprio irmão. Então houve uma tragédia na família de Davi, por consequência ao seu ato pecaminoso. Agora, quem se deu mal? Davi. Deus orientou antes para não fazer isso. Então pecado é tudo aquilo que causa mal a mim mesmo. Por isso, o nosso coração está corrompido pelo veneno da serpente. Quando Adão e Eva, ali no jardim do Éden, aceitou a oferta de Satanás, nós fomos
infectados. Por quê? Porque nós somos descendentes diretos de Adão e Eva. Nós fomos infectados com esse veneno da serpente, da meia-verdade, que é um sofisma, uma meia-verdade. E a partir de então, a nossa imagem e semelhança de Deus foi corrompida. Por isso, no verso de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 21, ele diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, fomos feitos novamente, interiormente, em alma, em espírito. O nosso corpo continua o mesmo. Nós não voltamos a ser criança, mas em alma e espírito nós somos refeitos por Deus e por Jesus Cristo. E o primeiro ato é quando Jesus, ele perdoa todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós causamos mal a nós mesmos. Ele diz que as coisas velhas já passaram, ficou para trás. Tudo aquilo que você cometeu até o dia de hoje, que lhe causa peso de consciência, uma autoculpa imposta em você mesmo, é apagado dos registros de Deus. Você não será condenado, mas para isso, a Bíblia diz que você precisa estar em Cristo. Não é aceitar a Cristo, como muitos pastores pregam. Não é apenas levantar a mão numa igreja evangélica, fazer a oração do pecador, e no outro dia, todos os irmãos já lhe chamam de irmão, já lhe cobra comportamentos de doutrinário e tantas outras coisas. Não é isso. Quando ele fala assim, se alguém está numa condição de ligamento juntos, Cristo dentro dessa pessoa, transformando ela de dentro para fora, as coisas velhas, que as intrigas, a maledicência, os traumas do passado, aquilo que aconteceu com você, aquilo que fizeram com você, um abuso, uma humilhação, a falta de amor, a privação do amor materno, paterno, a perca do ente querido que você tanto amava, que machucou seu coração, uma traição, tanto de amigos como no relacionamento ou dos filhos. Tudo isso que está machucando seu coração, que está lhe colocando para baixo, lhe trazendo uma depressão, isso tudo é apagado quando Cristo entra no teu coração, porque Ele vem com novidades. Então Ele vai te transformar em uma nova criatura. Quando você pensa nas coisas antigas, nas coisas velhas, que você é feia, que você é feio, que você não vai conseguir nada, que você nasceu para ser um fracasso, que você é o patinho feio da família e que ninguém te ama. Quando você começa com esses pensamentos, o Cristo que habita através do Espírito Santo dentro de você, ele começa então a mudar a sua forma de pensamento, e você começa a olhar para Jesus como autor e consumador da sua fé. A sua mente é transformada e você começa então a olhar para dentro de si e saber o grande valor que você tem, ao ponto de Jesus Cristo nos amar, nos constrangendo, morrendo no meu e no teu lugar, dizendo assim: todos esses pecados, tudo isso que aconteceu com você, eu não me lembro mais, eu esqueci, está apagado, e você é agora uma nova criatura para mim. Você é uma pessoa amada, como lá no Jardim do Éden, quando meu pai andava com a criação, na viração do dia, olhava, deu tudo de bom para Adão e Eva, o jardim, os animais, as árvores frutíferas, tudo na paz, tudo debaixo da bênção do nosso Deus. Assim Jesus também diz: agora eu dou a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá, mas essa paz vai preencher o teu coração e você vai ter uma vida sossegada e quieta. Aqueles monstros do seu coração, do passado, que te aflora, isso irá desaparecer. Mas para isso, você precisa estar em Cristo.
você precisa compreender que estar em Cristo não é apenas frequentar uma igreja, cantar uns hinos e participar de algum ministério da igreja. Estar em Cristo é viver Cristo, é respirar Cristo, é ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, tirar momentos de qualidade, de oração, de jejum, de penitência, tirar um tempo reservado para Jesus, é olhar para dentro do seu coração e pedir a Deus que mude as suas atitudes, que não é correta, é pedir ao Senhor que te transforme todos os dias para que você se torne uma pessoa melhor, é pedir a Deus que lhe faça ser uma pessoa perdoadora, que venha ter um coração aberto a perdoar e ao mesmo tempo uma pessoa abençoadora, que vai abençoar, que vai ajudar, que vai estender a mão ao próximo, independente de ele ser o seu inimigo ou não, independente de ele ser aquela pessoa que mais te causa mal ou causou mal no passado. Isso é estar em Cristo. Estar em Cristo é deixar Ele fazer a vontade dEle na nossa vida e não a nossa. Às vezes nós temos o costume de orar sempre pelo nosso objetivo e não pelo objetivo de Deus. Às vezes eu fui orar e quando eu comecei a colocar alguns objetivos, veio-me no coração a orar pelos objetivos de Deus. Senhor, o que tu queres nesse momento de oração? Qual é o teu desejo? Qual é o peso intercessório que o Senhor pode derramar em meu coração em relação a vidas, almas, pessoa, governo, país, instituições, qualquer coisa? Esquecer o nosso egoísmo, esquecer os nossos projetos, os nossos sonhos, a nossa doença, esquecer o nosso momento de dificuldade financeira e olhar para o objetivo geral de Deus. Quando nós dispusamos o nosso coração dessa forma, para orar no intuito de fazer a vontade de Deus e os objetivos de Deus, assim nós passamos a ser uma pessoa controlada pelo Espírito Santo de Deus e provamos que Cristo está em nós. Nós somos uma nova criatura. Todas as coisas passaram e eis que tudo se fez novo no mundo espiritual. Então o diabo, Satanás e seus demônios não nos condenarão. As pessoas que viram o nosso passado não nos condenarão, porque nós somos de Cristo Jesus, regenerado pelo sangue do Calvário, pelo sangue do Cordeiro, e assim seremos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como está escrito no livro de Efésios capítulo 2. Nossa bênção está lá nos céus, somos reconhecidos nos céus, e os demônios submetem a nossa presença, e a autoridade da nossa boca ao expressar a vontade de Deus faz com que os demônios saiam das pessoas e corram de nós, não porque nós temos mérito, mas porque o Cristo ressuscitado habita em nós. Então, nova criatura, temos que ter o coração habitado por Cristo. O que fazer para ser uma nova criatura? O verso 17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo está novo, se fez novo. Então por que nós estamos vivendo no velho ainda? Por que as coisas novas na nossa vida ainda não vieram? Sabe por quê, amados? Porque tem pessoas 30 anos dentro da igreja, frequentam os cultos, participa dos momentos de oração, mas nunca mudou o coração, continua a mesma pessoa ignorante, pessoa que e vários costumes do passado vindo na sua vida e que não deixa esses costumes antigos. Estão dentro da igreja há 20 anos, estão caindo os dentes na igreja,
mas ainda não mudaram de vida. Não mudaram. O comportamento é o mesmo quando aceitaram a Cristo, ou talvez pior, porque agora está debaixo de uma capa de religiosidade. Transparece uma coisa, mas por dentro é outra. Se tornou pior do que os incrédulos, do que os pecadores, porque eles são quem são. Eles demonstram quem eles são. E às vezes muitos estão camuflados dentro da igreja, debaixo de uma capa e de uma máscara de religiosidade. Para sermos uma nova criatura, precisamos estar em Cristo. Ser uma nova criatura, segundo esse verso 17, é um resultado de 3 ações de iniciativa divina de Deus. Primeiro, Deus nos dá uma nova posição em Cristo. O primeiro versículo fala: está em Cristo. Depois, nova criatura. Está em Cristo é necessário estar inserido no raio da ação de Cristo. É necessário estar dentro do campo de força dos pensamentos, das vontades e das ações de Jesus Cristo. Primeiro, nós estamos em Cristo, então Ele muda-nos de posição. Como que nós somos mudados? As coisas velhas ficam para trás e as novas vem Cristo. Aquilo que você tinha de costume, que era o pecado, que causava mal para você, agora você já não faz. Segundo, Ele deixa o nosso passado para trás. Primeiro, nos dá uma nova posição em Cristo. Segundo, Ele deixa o nosso pecado para trás. Ele perdoa nossos pecados, apaga todos os nossos erros. A sua morte expiatória é a paga dos nossos pecados. Então não se deixe mais ser consumido por aquilo que aconteceu no passado, meu irmão. Não coma, não se alimente das suas próprias lágrimas, mas apenas do novo de Deus. Olhe para frente, olhe para o novo. Perdoe-se a si mesmo daquilo que você fez. Terceiro ponto, resultante da ação divina para estarmos em Cristo: Ele fez tudo novo. Ele nos proporciona novidade de vida. Depois de sermos refeitos em Cristo Jesus, depois de Ele estar presente em nós, apagando os nossos pecados, Ele transforma a nossa vida em algo novo. Agora, por que nós temos tanta promessa do novo? Oramos, fazemos campanha, jejuamos, vamos à igreja, e o novo não acontece? Porque estamos com o coração cheio de mágoa, amargura, ódio, ressentimento, mentira, fraude e tantas outras coisas, menos Jesus. Estamos com Jesus pelo lado de fora, falando de Jesus da boca para fora. Agora o dentro, aquele trabalhar do Espírito Santo dentro, nós não temos. Então, a promessa que Ele fez tudo novo fica apenas com promessa. Mas quando nós vivemos, quando nós buscamos desesperadamente esse Jesus para trabalhar no nosso eu, Ele modifica e o novo virá, meu irmão. O novo virá. Ele faz todas as coisas novas. Isso é a bênção de Jesus Cristo. Tudo novo. Sim. Ele transforma o seu choro em alegria. Ele vem te dar um abraço de amigo. A palavra do Senhor no livro de Salmo diz: na angústia estarás comigo. Então quando você estiver orando, você diga assim: Senhor, no dia da angústia, no dia do desespero, no dia que eu passar por isso, esteja comigo presente. Me socorra nesses momentos. Não deixe para orar
apenas no dia da angústia. Mas ore antes, tire tempo de qualidade com Deus antes, porque no dia da angústia, você vai falar: olha Deus, já falei com o Senhor antes, seja comigo agora, responda a minha oração, seja comigo nesse momento. E o novo de Deus se faz, e o milagre acontece. O que é impossível aos homens se torna possível a Deus. Ele ressuscitou dos mortos, Ele é um Deus vivo, é um Deus que faz, é um Deus que age. Uma só palavra de Deus, uma só palavra de Jesus, e todas as coisas venham a ser concretizadas segundo a vontade dEle. Não existe doença, não existe nada nesse mundo que Jesus não possa dar um jeito. Mas nós queremos primeiro que Ele dá um jeito em tudo, e não é assim. Primeiro Ele tem que dar um jeito no nosso coração. O nosso coração tem que estar habitado por Ele, e aí depois as outras coisas o Senhor sempre dá o jeito. Isso é o Jesus Cristo de Nazaré. Então nós sabemos aí os 3 resultados de iniciativa divina vindo de Deus para estarmos em Cristo. Deus nos dá uma nova posição em Cristo, Ele deixa os nossos pecados para trás e Ele faz tudo novo. Você pode dar um glória a Deus no lugar que você está aí agora? Você pode dizer amém, assim seja, Senhor, assim seja na minha vida e na minha família. Segundo, quais os benefícios de ser uma nova criatura? O que nós ganhamos com isso? Primeiro, ser feito filho de Deus. Todos nós nascemos criaturas de Deus, criados pela mão de Deus. Só nos tornamos filhos quando somos transformados por Deus. Quando Ele nos transforma, é o nascer regenerador do Espírito Santo, é o nascer da água e do Espírito, como Jesus explicou a Nicodemos. Precisamos nascer de novo. Então, quando nós nascemos de novo, a palavra diz que todos aqueles que creram em Jesus Cristo como Filho de Deus, Deus deu o poder de torná-los filhos de Deus. Não apenas mais criaturas, mas filhos, adotados por Deus, irmão de Jesus Cristo, co-herdeiro de Jesus Cristo em todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome. Então o primeiro benefício de ser uma nova criatura, de ter um coração habitado por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, é se tornar filho de Deus. Segundo, ser reconhecido como amigo de Deus. Antes éramos apenas pessoas que conheciam alguns aspectos da vida de Cristo. Antes nós éramos apenas pessoas que ouviam falar de Jesus nas igrejas, ouvíamos os pastores pregar, ouvíamos os cantores cantar a respeito de Cristo, ouvíamos e líamos nos folhetos, nos artigos sobre Jesus. Mas agora nós fomos alcançados pela sua maravilhosa graça. Agora já não é mais ouvir falar, agora Ele nos chama para ser amigo. João 15:15 diz: já vos não chamarei servo. Você já não é mais servo de Deus, porque o servo, ele não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. E o que ele ouviu do Pai é que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho dele será salvo. Isso nós sabemos. Então, amigo é aquela pessoa confiável. Quando você sai de viagem, vai passar as férias, ou por alguma necessidade você deixa a sua casa, eu tenho plena convicção e certeza que você não deixa a sua chave da sua casa
ou os cuidados da sua casa com alguém que você não conhece. Você só deixa com um amigo que você confia, que sabe que ele vai cuidar das suas coisas, não vai lhe roubar, que ele vai cuidar dali como se fosse dele. Isso é um amigo. Assim Deus também vai confiar em nós coisas grandes, porque nós somos amigos. Agora, que amigo é esse que nós passamos 3 meses sem falar com ele? Que amigo é esse que nós não conversamos, dialogamos, compartilhamos as necessidades uns com os outros? Esse Jesus, que é o nosso amigo, ele quer ter comunhão comigo e com você. E isso se dá quando estamos sós com ele, orando, buscando, falando, dialogando, lendo a palavra, ouvindo algo que vem dele. Então esse é um dos benefícios, ser chamados amigo de Deus. Olha só, nós começamos a mensagem como pecadores, fomos reconciliados com Cristo, ele dentro do nosso coração nos transforma em um novo ser, faz tudo novo na nossa vida. Temos a ação divina do Senhor, nos dando uma nova posição em Cristo, cancelando todo o nosso passado e fazendo tudo novo em Cristo Jesus. Agora nós temos os benefícios de ter Cristo dentro do nosso coração. Primeiro, ser chamado filho de Deus, porque cremos no seu nome. Segundo, sermos chamados amigos de Deus. Deixamos de ser pecadores e passamos a ser pessoas novas. Deixamos de ser pessoas estranhas a Deus e passamos a ser seu filho. E além de filho, amigo íntimo, aquele que ele confia grandes coisas em nossas mãos. E o terceiro ponto, que é o melhor de todos, um ser habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem um mistério singular na vida daqueles que se entregam a Jesus, aqueles que se entregam de corpo e alma. Ele tem esse ministério ímpar, único na vida daqueles que se entregam a Jesus. Pelo menos 3 funções especiais do Espírito Santo na vida de uma pessoa habitada por Jesus. Primeiro, o Espírito habita em nós. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece, mas vós conhecereis, porque habita convosco e está em vós. Que bênção de Deus, que alegria! O Espírito Santo habita em nós. O mundo não pode receber, gente, o Espírito Santo. Só aqueles que creem em Deus, só aqueles que vivem, aqueles que estão em Cristo, aqueles que já passaram a prova da mudança interior. O Espírito está em nós, habita em nós. Já não é o espírito da maldade, da maledicência, é o Espírito Santo. Já não é o espírito do homicídio, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Que maravilha! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos dá o Espírito Santo. Que benefício maravilhoso! Segunda função do Espírito, o Espírito nos ensina sobre as verdades eternas. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Quer ser sábio? Quer entender as coisas de Deus? Quer decifrar os enigmas de Deus? Busca o Consolador, busca o Espírito Santo. Quando leia a Bíblia, diga assim: Pai, me ensina as verdades. Me ensina as verdades do Evangelho, em nome de Jesus. Espírito Santo, traga revelação sobre essa palavra. E vai vir a revelação. Ele vai te ensinar todas as coisas. Que bênção essa função do Espírito Santo dentro de nós. Terceira função do Espírito Santo, o Espírito faz nos lembrar as palavras de Cristo.
João 14, 26. E vos fará lembrar de tudo quanto vos disse. Você será uma pessoa que nos momentos de aflição, aquela palavra de bênção, aquela palavra de promessa, aquela palavra de poder, vai vir na sua mente, você vai recitar ela, você vai lançar ela ao mundo espiritual. Isso é os benefícios do Espírito Santo. Para termos ele, precisamos ter um coração habitado por Cristo. Esses benefícios podem ser mais bem percebidos quando somos conscientes de como éramos antes de ser transformados em uma nova criatura. Só para recordar, o que éramos antes? Filhos do diabo. Porque ou nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo. Ou fazemos a vontade de Deus ou a vontade do diabo. Ou andamos nos caminhos de Deus ou nos caminhos do diabo. Não existe um caminho do meio. Não existe aquela área tranquila. Olha, eu não sou pecador demais, mas eu não sou santo demais. Olha, eu não faço isso que é um absurdo, mas também eu não sou santinho demais e não me separo demais das coisas. Não existe meio termo. Ou é um ou outro. Então o que nós éramos antes? Filhos do diabo. Mas agora em Cristo Jesus, pelo seu grande amor, que nos reconciliou com Deus, já não somos mais desobedientes como Adão e Eva. Já não mais ouvimos a voz de Satanás e obedecemos como Eva, mas a voz de Deus. Então somos filhos de Deus. Diga glória a Deus aí. O que nós éramos antes? Inimigos de Deus. Antes, nós só fazíamos o que era mal ao nosso próprio corpo, ao nosso próprio ser, afligindo os mandamentos de Deus. Agora nós somos o quê? Amigos de Deus. Isso é resultado de uma nova criatura em Cristo. Terceiro, escravizados às paixões carnais. Estávamos escravos do nosso próprio ser, das nossas próprias ambições, das nossas próprias convicções e dogmas. Mas agora nós somos habitados pelo Espírito Santo. Ser uma nova criatura em Cristo, o algo novo de Deus, começa pela humildade no seu coração de reconhecer a grandeza do poder de Deus e deixar esse poder se apoderar da sua vida de tal forma que ele vai mudar toda e qualquer linha de pensamento que tem te conduzido a um caminho que não é o novo de Deus. Você que está há muito tempo na igreja, eu te dou esse conselho. Olha para dentro de si, não para a religião. Olha para dentro de si e não pelaquilo que tu faz em nome da religião. Será se eu tenho mudado? Será se eu tenho sido verdadeiramente mudado ou mudada pelo Espírito Santo que habita em mim? Se você quer receber esse Jesus verdadeiramente, ah, pastor, já sou de uma igreja. Não estou falando de igreja de religião, meu irmão, minha irmã. Estou falando de Jesus. Esse Jesus que nós acabamos de falar, que reconciliou o mundo com Deus. Se você quer Ele, faça uma oração agora. Senhor, eu reconheço que há muito tempo eu estou na igreja, mas meu coração continua o mesmo. Se você quer reconhecer, você precisa de uma atenção maior do Espírito Santo, chame Ele. Diga: ó Espírito Santo, ó Espírito de Deus, venha habitar o meu coração cansado e afligido.
tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos